Boa tarde. Hoje é domingo, 31 de março. Regime militar. É conhecido no Brasil como regime militar o período que vai de 1964 a 1985, onde o país esteve sob o controle das Forças Armadas Nacionais, Exército, Marinha e Aeronáutica. Neste período, os chefes de Estado, ministros e indivíduos instalados nas principais posições do aparelho estatal pertenciam à hierarquia militar, sendo que todos os presidentes do período eram generais do Exército. Era denominada Revolução em sua época, sendo que os principais mentores do movimento viam o cenário político do início dos anos 60 como corrupto, viciado e alheio às verdadeiras necessidades do país naquele momento. Assim, o seu gesto era interpretado como saneador da vida social, econômica e política do país, livrando a nação da ameaça comunista e alinhando-a internacionalmente com os interesses norte-americanos, trazendo de volta a paz e ordem sociais. Os antecedentes do regime militar podem ser encontrados no período Vargas, entre os responsáveis pela sua derrubada em 1945, pondo fim ao Estado Novo. Este contingente de oposição se agruparia logo depois na UDN, União Democrática Nacional, partido de orientação liberal conservadora. Com a volta de Getúlio por meio de eleições diretas em 1951, tal grupo continuaria fazendo oposição à sua política, considerada populista. Tal pressão acabaria por provocar o suicídio do presidente. Este gesto, apesar de frear o movimento das forças conservadoras, não impediu algumas tentativas, em especial a manobra para que o presidente eleito, Juscelino Kubitschek, não tomasse posse. Uma intervenção de um grupo militar não ortodoxo garantiria a posse de Kubitschek. Eleito Jânio, parecia finalmente que as forças que dariam a respaldo aos militares subiriam ao poder, mas o temperamento ímpar do novo presidente e sua surpreendente renúncia implodiram o projeto conservador. Outra vez, as ideias de Vargas estariam representadas por um dos seus mais aplicados discípulos, João Goulart, que tinha o talento de atrair a repulsa de todos os movimentos um pouco mais à direita do espectro político. O medo de que Goulart implantasse no Brasil uma república sindicalista com apoio discreto do Partido Comunista Brasileiro acabou lançando a classe média contra o presidente, entendendo que o Brasil caminhava para o caos do socialismo operário e campesino. Do mesmo modo que acreditavam estarem mantendo a legalidade ao garantir a posse de Juscelino, quase 10 anos antes, os militares decidiram entrar em cena novamente. Agora, a deposição do presidente asseguraria a ordem e a legalidade. Na noite de 31 de março para 1º de abril de 1964, começava então um período de exceção, arbitrariedade, desrespeito aos poderes estabelecidos, aos direitos dos cidadãos, à sua integridade física, bem como sua liberdade de expressão. Certos que realizavam objetos de purificação do poder, o projeto de aparência edificante aos militares descamba para a repressão de toda uma nação. A Constituição seria rasgada, o Judiciário perderia sua independência e, pior, os membros do Legislativo seriam depostos de seus cargos como representantes legítimos do povo. A ideia era de que quando o Marechal Humberto Castelo Branco assumisse o poder, logo o devolveria a um representante civil, garantindo mesmo as eleições previstas para 1965. Castelo Branco pertencia ao grupo moderado do movimento chamado de Grupo de Soborno. Logo, porém, os radicais assumiriam o controle do movimento, forçando a permanência dos militares no poder, em plena crença de que os entes responsáveis pelos males políticos do país ainda poderiam voltar a comandar o país. É por obra dos radicais que ocorre a posse de Costa e Silva como segundo presidente militar e onde se inicia o período mais pesado da repressão. Das perseguições a parlamentares da gestão anterior, os militares decidiram fechar o Congresso Nacional em 1968, através do infame Ato Institucional número 5. Costa e Silva morre em pleno mandato e mais uma vez o grupo radical conspira para que o vice-presidente Pedro Aleixo, um civil, não assuma. No lugar, o poder seria entregue a uma junta formada por 13 militares, um de cada força. A repressão chegaria a seu auge com o presidente seguinte, Emílio Médici, que acaba com qualquer movimento armado da oposição,
dando a ideia da completa predominância e popularidade do regime, sob pleno milagre econômico, em meio à conquista definitiva da Taça Jules Rimet na Copa do México de 1970. Ao aproximar-se a primeira crise do petróleo, sobe ao poder justamente o presidente da Petrobras, general Ernesto Geisel, foi confrontado com o disparo da inflação e fim do milagre moderado. Ele é incumbido de preparar a volta à normalidade, fazendo a distensão lenta, gradual e segura. Apesar de caos infames como a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, Geisel parece conseguir o seu objetivo, entregando o poder ao último general da era militar, João Batista Figueiredo. Apesar da crise econômica que começava a atingir níveis insuportáveis, da concreta quebra do Brasil no plano econômico e da impunidade de vários personagens da época da repressão, Figueiredo irá, depois de 21 anos de ditadura, transferir o poder a um civil, ainda indiretamente eleito, Tancredo Neves, que morre antes de subir ao poder. Seu vice, José Sarney, proveniente dos quadros políticos da ditadura, acabaria incumbido de guiar o país até as tão esperadas eleições diretas em mais de 25 anos, previstas para 1989. Bom, a notícia de hoje é para relembrar o que aconteceu no dia 31 de março de 1964 e 1º de abril também do mesmo ano, que foi o golpe militar contra João Goulart, que tentava fazer as reformas de base, dando reforma agrária, dando mais poder à população. Porém, os militares deram um golpe de Estado e tomaram poder. Essa ditadura causou a morte e o desaparecimento de mais de 434 pessoas, sendo que muitas das vítimas da ditadura nunca foram encontradas. Então, a data de hoje não é uma data de comemorar nada, ao contrário, é uma data para relembrar o que aconteceu e dizer não à ditadura, dizer não aos militares no poder, porque nenhuma ditadura, nenhum lugar do mundo serve para nada. Essa ideia que a ditadura veio para livrar o Brasil do comunismo é pura lorota. Por quê? Porque a ditadura, em tempo de ditadura, você não tem liberdade de expressão, a imprensa não é livre. Então, isso já afeta os pilares de uma democracia. Então, dizer que a ditadura veio para trazer ordem ao Brasil é uma grande mentira. Já existiam conspirações antes do golpe de 64, durante o último período da era Vargas. Vargas foi praticamente o primeiro ditador do Brasil, que tomou o poder na década de 30 e ficou por 15 anos, até o final durante a Guerra Mundial de 45. Vargas foi o primeiro, dizendo que é o famoso Estado Novo. Depois da caída de Vargas, que foi também um golpe não militar, Vargas volta ao poder, mas já tinha aquele movimento contra as ideias populistas que muitos presidentes naquela época tinham. Então, dizer que a ditadura veio para trazer um alívio para o Brasil é uma grande mentira. A ditadura acabou com o Brasil, os militares faziam que a máquina pública produzisse mais dinheiro do que realmente a economia fazia, para dizer que tudo estava sob controle, mas veio a crise do petróleo e quebrou o Brasil de vez, porque no final da ditadura militar, a inflação no Brasil era uma coisa gigantesca, passava de 60% ao ano. Então, para ter uma ideia, que quando o primeiro governo legitimamente eleito, democrático, que foi o do Fernando Collor, a inflação passava de quase 1000%. Então, a ditadura militar não serviu para grande coisa. Servia mais para repressão, mais para violência e não para trazer tranquilidade para o país. Porque se fosse assim, os militares tinham pegado o poder naquele dia em 64 e tinham programado as eleições de 65. Mas assim não fizeram. Mantiveram no poder por 21 anos. Torturaram pessoas, mataram pessoas, desapareceram com pessoas. Então dizer que 31 de março deve ser lembrado e comemorado é uma grande injustiça para todas as pessoas que lutaram naquela época para ter um país democrático, para que as pessoas que sofreram na época por um país mais livre, para as pessoas que tiveram sido exiladas por suas ideias. Então, 31 de março é para lembrar o golpe militar
e da ditadura militar que reinou no Brasil durante 21 anos, e onde o Brasil, depois do ato institucional número 5, o famoso AI-5 de 68, acabou de vez com qualquer direito do cidadão, que foi praticamente um ato de supressão de todos os direitos que o brasileiro podia ter. Então, falar que a ditadura deve ser comemorada é uma grande maldita lorota, maldita mentira. A ditadura nunca mais, não a ditadura, não há nenhum ditador, e que pena que todos os ditadores já estão mortos, né, e não podem responder na justiça, né? Também a lei da anistia preserva tanto um lado contra o outro, mas a gente não deve esquecer, nunca aconteceu, porque não devemos permitir que isso um dia volte. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado, e dizemos não à ditadura militar no Brasil, nunca mais. E que esse senhor que está lá no poder hoje, que é vamos dizer assim, um ex-militar, não continue com essa ideia louca de dizer que os militares foram a salvação do Brasil. Não foi assim e nunca será. A salvação do Brasil é o povo brasileiro que luta pelos seus direitos, que tem uma pátria onde viver tranquilamente, com toda a dignidade. Isso que não existia no tempo dos militares e nunca vai existir. Como disse, ditadura nunca mais, abaixo qualquer tipo de ditadura. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Valeu. Tchau. Assim foi chamado o período de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Censura, torturas e assassinatos. O Arquivo Record de hoje volta ao dia 31 de março de 64. Tropas saídas de Minas Gerais avançam em direção ao governo federal, exigindo a renúncia do presidente João Goulart. Para evitar uma guerra, Jango abandona o país. Era o golpe militar. 1964. No mês de março começou turbulento no Brasil. No dia 13, 500 mil pessoas, com apoio dos partidos de esquerda, tomaram as ruas do Rio de Janeiro a favor de Jango. 6 dias depois, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, de extrema-direita, mobilizava 400 mil pessoas em São Paulo, contra Jango. O país era uma panela de pressão prestes a explodir. Até que, em 31 de março, foi dado o golpe. No dia seguinte, 1º de abril, o Brasil amanheceu com o presidente deposto. Era o dia da mentira. Ninguém queria acreditar, mas a verdade é que o Brasil havia entrado numa ditadura. Uma ditadura que duraria 21 anos. Não houve uma guerra civil, mas existia muita violência. Protestos que acabavam em prisões, exílios e assassinatos. Quem não concordava com o novo regime era considerado subversivo. Em busca de segurança, o presidente deposto, João Goulart, viajou para Porto Alegre, onde Leonel Brizola o esperava. Apesar da insistência de Brizola, Jango desistiu de um confronto militar com os golpistas e seguiu para o exílio no Uruguai. Só voltou ao Brasil em 76 para ser sepultado. Uma soma de fatores levou ao golpe militar, mas o principal argumento dos que tomaram o poder era o de evitar a instalação de um governo totalitário comunista. A partir do final da Segunda Guerra, com a divisão do mundo em 2 blocos, o capitalista e o socialista, os Estados Unidos começaram a aprofundar os laços com a América Latina. Os esquerdistas tornaram-se um inimigo a ser combatido. E assim, seguiram-se as ditaduras no Brasil, no Uruguai, no Chile e na Argentina. Recentemente surgiu uma nova versão para a morte de Jango, que ainda está sendo investigada. Segundo um ex-agente do Serviço de Inteligência Uruguaio, o ex-presidente foi assassinado. Ele teria morrido envenenado, não de infarto, que foi divulgado na época. O ex-agente diz que o contato entre o Serviço de Inteligência e o infarto, que foi divulgado na época. O ex-agente diz que o contato entre o Serviço de Inteligência Uruguaio e o governo brasileiro era feito na época pelo delegado Sérgio Fleury, que comandava em São Paulo o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social.
Com autorização do então presidente Ernesto Geisel, o delegado teria dado a ordem para que Jango fosse assassinado. Carlos Vinícius Lugo foi o encarregado de trocar os remédios que Jango tomava. Ele foi no Uruguai e transmitiu para nós que havia que dar um jeito em João Goulart, porque o presidente não queria mais ele vivo. João Goulart morreu no mesmo ano que Juscelino Kubitschek, em 1976. Após o golpe militar, o general Castelo Branco assume a presidência. Caça os direitos políticos por 10 anos de 337 pessoas, entre elas os ex-presidentes Juscelino, Jango e Jânio, e altera os rumos da política econômica. São extintos os partidos políticos existentes, e é introduzido o bipartidarismo. Aparecem a Arena e o MDB. Logo depois de Castelo Branco, Costa e Silva assume a presidência da República, com um governo mais miniatura. Organiza-se a Frente Ampla, reunindo líderes caçados como Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Costa e Silva proíbe a Frente Ampla, determina a apreensão de livros, jornais e revistas. Além disso, impede qualquer manifestação de rua. No governo dele é decretado o Ato Institucional número 5. A produção cultural no Brasil foi duramente atingida pela ditadura militar. Era preciso muita criatividade e uma boa dose de coragem para driblar a censura. As músicas de protesto cantadas nos festivais da Record eram prova disso. A maioria deles não tinha mais que 20 e poucos anos. Mas aquele Brasil, descrito e cantado por essa juventude em plena repressão armada, jamais se apagou da memória. A censura e os censores da época não conseguiram impedir a crítica de uma geração inteira, cantada em códigos, de maneira velada, e o público reagia emocionado aos refrões que falavam de união, verdade e liberdade. A ditadura começa a dar sinais de enfraquecimento quando o general Ernesto Geisel assume a presidência. Dificuldades econômicas anunciam o final do milagre econômico. A dívida externa contraída para financiar as obras faraônicas do governo atinge mais de 9 bilhões de dólares. A inflação chega a 34% e uma crise mundial de petróleo em 73 repercute no Brasil, aumentando o desemprego. Com Geisel começa uma abertura política lenta e gradual. Em 75, ele anuncia um acordo nuclear e a construção de 8 usinas para gerar energia. Surge Angra 1, aumentando a dívida externa. Uma guerra silenciosa continua. O jornalista Vladimir Herzog é morto no DOI-CODE, em São Paulo. Estudantes do Largo São Francisco se manifestam pela anistia dos subversivos e pedem liberdade. Os jornais Opinião e o Carioca param de circular. Logo depois, desaparece a revista Realidade. Em 1979, já no governo Figueiredo, os presos políticos foram anistiados e os exilados começaram a voltar ao Brasil. Em
Em 82 foram escolhidos de forma direta os novos governadores. Em 1984, o povo saiu às ruas, exigindo eleições diretas para presidente. Foi a maior manifestação política do Brasil. A emenda que pedia as diretas não conseguiu votos suficientes para ser aprovada na Câmara, contrariando a expectativa da população. Tancredo Neves foi escolhido candidato de oposição nas eleições indiretas. A indicação do governo era disputada entre Paulo Maluf e Mário Andreasa. Com a vitória de Maluf nas prévias do PDS, o partido se dividiu. A Frente Liberal resolveu apoiar Tancredo, indicando como candidato a vice José Sarney. Tancredo venceu no colégio eleitoral no dia 15 de janeiro de 85, mas não chegou a assumir. Antes da posse, ele foi internado com uma crise de diverticulite. A doença o mataria no dia 21 de abril de 85. Em seu lugar assumiu o vice José Sarney, primeiro presidente civil depois de um ciclo de 21 anos de governos militares. O programa de hoje fica por aqui.